Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que não há representatividade em sindicato criado com base em número de empregados. O Supremo Tribunal Federal decide que o Judiciário pode gerir valores de acordos em juizados especiais. Ministro Alexandre de Moraes homenageado na última sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. STF determina que Goiás refaça a lista de aprovados para incluir mulheres em concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros. Pedido para anular interrogatório sobre a morte do jornalista Valério Luiz é negado e condenações são mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça. O Judiciário Gaúcho leva serviços da Justiça Itinerante Emergencial a alojamento temporário que abriga vítimas das enchentes no estado. E ainda, na série especial sobre entrega voluntária para adoção, vamos falar da importância da rede de apoio à mulher durante todo o processo e da garantia do direito ao sigilo. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 29 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal validou normas que regulamentam a gestão pelo Poder Judiciário sobre valores de acordos em juizados especiais. As informações com o repórter Pablo Lemos. Com a decisão do Supremo no plenário virtual, o Poder Judiciário tem competência para administrar os recursos de acordos entre o Ministério Público e os acusados de crimes de menor potencial ofensivo. Os ministros julgaram uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República que alegava, entre outros pontos, ofensa da autonomia funcional do MP. Por maioria de votos, o colegiado declarou constitucionais resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal sobre o assunto. As medidas atribuem ao juiz da execução penal a administração desses recursos e determina a abertura de uma conta exclusiva para essa finalidade. Segundo a norma do CNJ, os valores vão ser destinados às vítimas dos crimes e aos dependentes, a instituições públicas ou privadas previamente conveniadas ou a atividades essenciais à segurança pública, educação e saúde. No voto que conduziu o julgamento, o ministro Nunes Marques observou que a administração do cumprimento da pena privativa de liberdade cabe ao Poder Judiciário. Igualmente, também ao Poder Judiciário deve caber a administração do cumprimento das medidas alternativas a ela, não sendo diferente quanto às prestações pecuniárias. Ainda segundo ele, também é de responsabilidade judicial administrar os recursos das medidas alternativas, entre elas as multas. Para Nunes Marques, a norma do Conselho Nacional de Justiça se limitou a regulamentar o exercício dessa competência, buscando a uniformização nos tribunais do país. Ainda de acordo com o relator, não houve apropriação da competência legislativa da União, porque o caso não diz respeito ao direito penal ou processual penal, e sim à regulamentação administrativa. Para o ministro, por falta de previsão constitucional, não cabe ao Ministério Público administrar nem disciplinar o destino dos valores de acordos em juizados especiais. O Supremo determinou que o Estado de Goiás refaça a lista de classificados e aprovados para incluir mulheres no concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nomeando as melhores classificadas. Rocine Gomes. A decisão do Supremo foi a partir de uma reclamação apresentada por candidatas rejeitadas na disputa. As mulheres alegaram que, apesar de terem conseguido uma pontuação acima da de homens nomeados, elas não foram convocadas, porque o Estado aplicou a regra dos editais que destinava apenas 10% das vagas às candidatas do sexo feminino. O concurso público em questão é para preencher vagas de soldado e cadete da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás. O relator, ministro Luiz Fux, ressaltou que o STF tem inúmeros precedentes, no sentido de que as restrições para ingresso de mulheres nos concursos públicos para PM e bombeiros violam os princípios da isonomia, da igualdade de gênero e o acesso universal a cargos públicos. Na decisão, Fux determinou também que as futuras nomeações contemplem as candidatas que tenham sido eliminadas em decorrência das referidas restrições, garantindo-se o direito de serem reclassificadas no total das vagas remanescentes e pendentes de convocação.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo, suspendeu a ordem de reintegração de posse do complexo Mutamba, em Marabá, no Pará. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse caso. O complexo Mutamba é um conjunto de fazendas no sudeste do Pará. A área vive em situação de conflito e é ocupada por cerca de 200 famílias. No último dia 24, a Associação Rural Terra Prometida, por meio da Defensoria Pública do Pará, entrou com uma reclamação na Suprema Corte, pedindo para suspender a reintegração de posse da Mutamba. A alegação era que a Vara Agrária de Marabá havia determinado a remoção das famílias antes do fim do prazo de apelação. O relator do caso, ministro Cristiano Zanin, suspendeu a ordem de reintegração de posse e estabeleceu: a desocupação deve seguir o regime de transição definido numa ação que tramita aqui no Supremo. Nessa ação, a Corte determinou que os tribunais instalem comissões de conflitos fundiários e façam inspeções judiciais e audiências de mediação como etapa prévia das ordens de desocupação coletiva. Segundo o ministro Zanin, a decisão que autorizou a remoção das famílias não tem nenhuma fundamentação para deixar de aplicar o regime de transição definido pelo Supremo. O relator determinou que a Vara Agrária de Marabá encaminhe o processo à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Pará e faça uma inspeção judicial antes de uma eventual desocupação forçada dos moradores. A ministra Carmen Lúcia, do STF, deu prazo de 5 dias para que os presidentes dos tribunais regionais do trabalho da 2ª, 3ª, 4ª, 10ª e 21ª regiões apresentem informações sobre decisões que reconheceram o vínculo de emprego em contratos de franquias. A medida é prevista em lei e vai ajudar a relatora a analisar um pedido do Partido Novo. Ao STF, o Partido Novo alega que as decisões da Justiça Trabalhista teriam reconhecido equivocadamente as relações de emprego e gerado limitações a pessoas que atuam nesse modelo de negócio. Após o envio das informações pelos tribunais, a AGU e a Procuradoria-Geral da República vão ter o prazo de 5 dias para se manifestar. A seguir, TSE nega pedido da defesa de Antony Garotinho e mantém a pena por corrupção eleitoral em mais 3 crimes. E ministro Alexandre de Moraes é homenageado na última sessão como presidente da Corte Eleitoral. Assunto para o próximo bloco. Até já. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da Avan S.A. por assédio eleitoral contra um vendedor. A empresa foi acusada de obrigar funcionários a assistir a lives do proprietário com incitações veladas a votar em seu candidato e usar camisetas com slogans de campanha. A indenização no valor de R$ 8.000 foi justificada pelo abuso de poder econômico e pela ameaça à integridade moral dos trabalhadores. O caso será notificado ao Ministério Público Federal e a outras instituições. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido da defesa de Antony Garotinho e manteve a pena por corrupção eleitoral e mais 3 crimes. A repórter Carolina Chaves tem as informações. O ex-governador do Rio de Janeiro foi denunciado pelo Ministério Público na Operação Check-in por corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento e coação no curso do processo. Segundo a denúncia, Garotinho se associou a outras pessoas nas eleições de 2016 para oferecer o benefício Cheque Cidadão em troca de votos para candidatos a prefeito e vereadores em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ainda segundo a denúncia, Antony Garotinho, que liderava a associação criminosa, teria ordenado a destruição de documentos físicos e digitais que teriam a relação dos beneficiários do Cheque Cidadão. Ele também foi acusado e condenado por coagir testemunhas mediante grave ameaça. Em março de 2021, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aumentou a pena de 9 anos para 13 anos de prisão.
pagamento de multa, além da inelegibilidade. No TSE, a defesa de Antony Garotinho pedia a aplicação do indulto natalino previsto por um decreto presidencial em 2022 para que fosse declarada extinta a punibilidade pelos crimes. O relator do recurso, o ministro André Ramos Tavares, negou o pedido e afirmou que a condenação foi fundamentada em provas e que o perdão estabelecido pelo decreto não alcança os crimes cometidos pelo político. O pedido de indulto foi realizado com fundamento no Decreto 11.302 de 2022. Da leitura dos artigos 7º, inciso 2, 11 e 11, parágrafo único deste decreto, verifica-se que o indulto natalino não abrange crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa e não pode ser concedido aos crimes não impeditivos, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Neste caso, como já fiz referência, houve condenação do recorrente em crime de coação praticado mediante grave ameaça. De maneira que, nestes termos e nos termos que desenvolvo no voto, eu estou, então, indeferindo o pedido de aplicação do indulto neste momento. O ministro ainda ressaltou que a Justiça Eleitoral de Campo dos Goytacazes é competente para processar e julgar o caso, porque é o local da infração. Ao negar o pedido, Ramos Tavares também lembrou que, para absolver o político, seria necessário o reexame de provas pelo TSE, o que não é permitido. Todos os ministros seguiram o relator. E a repórter Carolina Chaves também acompanhou hoje a última sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Na próxima semana, a ministra Carmen Lúcia toma posse na presidência da Corte. Moraes recebeu homenagens dos colegas e, na despedida, o ministro voltou a defender o combate às fake news. A homenagem começou pela ministra Carmen Lúcia, vice-presidente da Corte. Ela fez referência aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e lembrou o pulso firme do ministro no momento em que o país precisou enfrentar ataques à democracia. Carmen Lúcia falou que o ministro era a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. As pessoas se voltam com muita frequência, egoisticamente, a interesses particulares próprios. E Vossa Excelência dá uma demonstração e de que sou testemunha direta, permanente, de compromisso com a coisa pública, com o bem público, mas com o interesse público democrático. E este é um diferencial que para todos faz diferença, e principalmente nesses momentos mais recentes que nós vivemos, em que corria-se risco mesmo a democracia brasileira e o Estado de Direito, e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sob a presidência de Vossa Excelência desempenhava um papel fundamental para que a gente mantivesse a democracia não apenas garantida, mas fortalecida no país, o que aconteceu efetivamente. Em seguida, a ministra apresentou um vídeo produzido pela comunicação do tribunal com a trajetória de Alexandre de Moraes e as principais ações à frente da Corte desde o dia 18 de agosto de 2022, quando tomou posse no TSE. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Em vários discursos foi lembrada a atuação de Alexandre de Moraes em pautas importantes para diminuir a desigualdade na política, como a edição de resoluções para favorecer a participação de indígenas, negros e mulheres com a implementação de políticas de cotas. Outro destaque foi para a aprovação de regras que limitam e controlam o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Em dezembro de 2023, Vossa Excelência firmou acordo de cooperação técnica com a Anatel para coibir abusos cometidos na internet e obter a pronta retirada de conteúdos digitais que disseminam fake news. Ao longo deste ano, foram aprovadas em plenário diversas resoluções que se voltam contra a utilização das virtualidades da inteligência artificial quando em desacordo com as imposições da ética democrática. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a homenagem e o apoio dos ministros e da sua equipe. Ele afirmou que o combate à desinformação pela Justiça Eleitoral deve continuar. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos
nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções, para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral, que é feita por meio de algoritmos não transparentes, eu diria em alguns casos, algoritmos viciados para determinadas bolhas, que isso será e continuará sendo combatido aqui na Justiça Eleitoral. E que a Justiça Eleitoral, seja a ministra Carmen, ministro André, ministro Floriano, doutor Paulo, que seja um exemplo do que há de mais moderno no combate à desinformação. Saiu o edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral. Quem tem os detalhes é Daniela Ramalho. São 395 vagas, 126 para cargos de analista judiciário, 269 para técnico judiciário mais cadastro de reserva. 20% das vagas serão para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas. São vagas para o TSE e 26 tribunais regionais eleitorais. A seguir, as informações sobre a sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. E ainda nesta edição, Justiça Itinerante Emergencial do Judiciário Gaúcho leva apoio e serviços a alojamento temporário que abriga vítimas das enchentes no estado. Voltamos a instantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há representatividade em sindicato criado com base em número de empregados. Repórter Marta Ferreira. A questão chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do tipo artesanal do Estado de São Paulo, o SIMP. Em discussão, saber se a entidade possui ou não representatividade sindical em relação às micro e pequenas empresas com até 50 empregados e, em consequência, se tem direito a receber contribuição sindical. Alega também que existe um acordo judicial firmado com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que garante a representatividade do SIMP em relação às micro e pequenas indústrias artesanais no Estado. No recurso, o SIMP contesta uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que determinou que o sindicato não representa uma categoria econômica e, portanto, não tem direito à contribuição sindical. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, que confirmou a existência de repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para processos semelhantes em discussão no restante do país. O julgamento havia começado no plenário virtual em outubro de 2021. O ministro Dias Toffoli havia negado o pedido feito no recurso. Porém, o ministro Edson Fachin pediu destaque, levando a discussão para o plenário físico, onde o julgamento começou do zero. Toffoli afirmou que a Constituição Federal garante a livre associação profissional ou sindical, mas com limites estabelecidos. Assim, Toffoli manteve o voto apresentado no plenário virtual, negando o pedido feito no recurso. O relator entende que o reconhecimento com base no número de profissionais é incompatível com o conceito de categoria profissional ou econômica. Verifica-se que o acórdão, a meu ver, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, está em harmonia com a Constituição, não havendo, portanto, que se realizar qualquer reparo. Poderemos ter de 50, poderemos ter o de 100, poderemos ter o de 50 ou de 200. Evidentemente que isso seria possível à medida em que a Constituição o permitisse. Mas a Constituição estabelece parâmetros e a consolidação das leis trabalhistas também o faz na sua regulamentação. O ministro Edson Fachin abriu divergência, entendendo que microempresas e empresas de pequeno porte têm direito ao associativismo com fundamento econômico. A liberdade de associação, incluindo a sindical, deve ser, segundo penso, harmonizada com o direito de uma categoria ser defendida por um sindicato
que disponha dos meios necessários à consecução dos objetivos constitucionais deferidos a essas entidades, dentre os quais destaca-se a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inciso 3º daquele mesmo artigo 8º da Constituição, participação obrigatória nas negociações coletivas de trabalho, inciso 6º daquele artigo 8º também da Constituição, bem como denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, o que, aliás, tem assento no parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição, bem como ajuizar ações diretas e ações mandamentais coletivas perante a jurisdição constitucional, o que, aliás, também densifica o inciso 70 do artigo 5º e o inciso 9º do artigo 103 da Constituição. Os demais ministros acompanharam o relator. Além da alusão na tese à quantidade de empregados, nós acrescentemos a seguinte expressão: ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, para que não haja dúvida de que amanhã alguém pode ter uma ideia de tirar o número de empregados e botar faturamento ou receita bruta. Não, realmente é unicidade, um sindicato por categoria econômica profissional, até que uma nova Assembleia Nacional Constituinte altere o artigo 8º, 2º da Constituição. Em que pese esse trabalho bem realizado, em que pese eu entender que deveria poder existir no mesmo território, mas a Constituição traz um obstáculo que, ao meu ver, intransponível, a unicidade. E não é realmente a questão de 50 empregados ou microempresas, não é uma atividade econômica que pudesse caracterizar um novo sindicato. O plenário, por maioria, negou o pedido feito no recurso. No início da sessão, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou os dados do relatório Justiça em Números 2024, recém-divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro reforçou o aumento na produtividade do judiciário em quase 7% em 2023, quando foram encerrados 35 milhões de processos e proferidas 33 milhões de sentenças. Luiz Roberto Barroso ainda destacou números envolvendo a digitalização de processos e a composição de gênero e raça nos quadros da Justiça. Vamos ver. Em matéria de raça e gênero na Justiça brasileira, nós temos 14,25% de magistrados e magistradas que se autoidentificam como pessoas negras. E temos 27% de servidores que se identificam como negros. Temos uma participação feminina na magistratura de 36,8% e temos 53,5% de servidoras do sexo feminino. A digitalização da justiça brasileira alcançou 90,6% e os processos novos que ingressaram em 2023, 99,6% são processos eletrônicos. Essa transição do físico para o eletrônico é muito importante. Bem-vindos, ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino. Essa transição do físico para o eletrônico foi capaz de reduzir em mais de 30% o prazo de duração dos processos. Sempre gosto de lembrar, ministro Fux, na sua gestão, o avanço na digitalização e no Justiça 4.0. A seguir, para garantir respeito às pessoas trans, Justiça determina que a União exclua o campo sexo da carteira de identidade. E veja também, STJ nega pedido para anular interrogatório sobre a morte do jornalista Valério Luiz. Voltamos já. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e determinou a mudança na carteira de identidade nacional e cadastros federais para garantir respeito às pessoas trans. A liminar determina que a União exclua o campo sexo dos documentos. As informações com o repórter Márcio Fontinelli.
A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça concedeu uma liminar obrigando a União a alterar o formato da nova Carteira de Identidade Nacional, retirando do documento o campo sexo e sem fazer distinção entre os nomes social e civil. Além disso, nos cadastros federais, o campo nome social terá de aparecer antes do nome de registro. A medida é uma forma de garantir os direitos e o respeito às pessoas trans. O pedido para anular um interrogatório a respeito da morte do jornalista Valério Luiz foi negado e as condenações mantidas pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. As informações com a repórter Marina Campos. Foi confirmada a decisão monocrática da relatora do caso, ministra Daniela Teixeira, que negou o pedido da defesa para anular o interrogatório de um dos réus condenados pela morte do jornalista Valério Luiz, assassinado em 2012 em Goiás. Como consequência, ficam mantidos os atos praticados no processo após o interrogatório, inclusive o júri que levou à condenação dos réus em 2022. 4 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás pelo assassinato do jornalista que foi supostamente cometido devido às críticas que ele fazia ao time de futebol Atlético Goianiense. Em 2015, um dos réus, Marcos Vinícius Xavier, pediu a revogação da prisão preventiva e teve o requerimento atendido após ser ouvido em audiência. Já em 2022, o Tribunal do Júri condenou 3 dos 4 denunciados e, posteriormente, em habeas corpus, a defesa de outro réu, Maurício Borges Sampaio, alegou nulidade da audiência realizada em 2015 com Marcos Vinícius Xavier, porque a oitiva teria sido conduzida sem a presença da defesa dos co-réus. A ministra relatora Daniela Teixeira havia concluído que a tese de nulidade não era mais válida, porque a defesa deixou de levantar a questão no momento processual correto. Agora, ao confirmar a decisão da relatora, a 5ª Turma seguiu o entendimento já pacificado no STJ, no sentido de que mesmo a nulidade absoluta deve ser apontada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão temporal. Por isso, as condenações foram mantidas. A Justiça Itinerante Emergencial no Rio Grande do Sul foi a um alojamento temporário instalado em Porto Alegre para ajudar pessoas que foram atingidas pelas enchentes. O repórter Mauro Verkoiser tem os detalhes da ação que busca aproximar ainda mais o judiciário da população nesse momento tão difícil. O projeto Justiça Itinerante, lançado em fevereiro deste ano para facilitar o acesso à justiça de quem mora distante dos fóruns, veio até os alojamentos temporários atender a população desabrigada. O objetivo é aproximar ainda mais o judiciário da população mais vulnerável, em um momento de extrema necessidade. Por diversas instituições aqui para auxiliar essa população que foi atingida aí por essa catástrofe. Isso aqui com a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, Justiça Federal e também a Justiça do Rio Grande do Sul, para prestar diversos auxílios, diversos serviços que esses órgãos podem dar para a população, ajuizamento de ações, informações processuais, conceder alguns documentos processuais, enfim, encaminhamentos que esses órgãos podem prestar. Então, esse é o nosso objetivo aqui, trazer a justiça para próximo dessas pessoas, para tentar minimizar toda essa tragédia que está acontecendo. Para o judiciário e para as instituições parceiras do projeto, é preciso conhecer a situação dos abrigos e a melhor maneira de auxiliar nas demandas de emergência. Estar presente neste momento é extremamente necessário para a garantia dos direitos das pessoas atingidas pela calamidade das enchentes. A seguir, a gente fala sobre o projeto de linguagem simplificada do Tribunal de Justiça do Ceará. E na série sobre entrega voluntária para adoção, a importância da rede de apoio à mulher durante todo o processo e da garantia do direito ao sigilo. Voltamos já. Agora tem a terceira reportagem da nossa série sobre entrega voluntária para adoção. Na matéria de hoje, a repórter Carolina Chaves fala da importância da rede de apoio à mulher durante todo o processo e da garantia do direito ao sigilo.
entrega voluntária, o que leva uma mulher a entregar voluntariamente um filho. A quantidade de filhos, o desemprego, a falta de apoio são alguns dos principais motivos apontados. Por isso, o acolhimento dessa mulher é o primeiro e mais importante passo, como explica a advogada Ana Carolina Sena. A legislação ela estabelece o procedimento de entrega voluntária, mas desde 2023, quando o CNJ editou uma resolução específica para tratar sobre o procedimento, ele traz esse acolhimento desde a gestação, no parto, no pós-parto, de forma multidisciplinar. Essa mulher ela vai procurar a vara da infância e juventude, já naquele primeiro momento ela vai ser acolhida por uma rede de psicólogos, de assistentes sociais, inclusive vai ser direcionada também a assistência à saúde por médicos que já vão estar a par daquele procedimento, daquela decisão dela, para que tenham o cuidado com a situação envolvida. Em abril de 2022, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou um manual com recomendações técnicas sobre a entrega legal e humanizada de bebês para adoção, para ser aplicado em toda a rede pública de saúde da capital. O objetivo é informar aos profissionais e às pessoas que usam o sistema que a entrega não é crime, e sim um ato de amor e cuidado com a criança. Entre as recomendações, a importância da escuta, que não deve, de maneira alguma, querer mudar a forma da mulher pensar e se sentir em relação ao bebê, mas acolher o desejo de entrega e o contexto em que essa decisão foi tomada. A atriz Clara Castanho foi julgada nas redes sociais depois de um funcionário do hospital divulgar que ela ia entregar o filho logo após o parto. Em uma carta aberta, ela contou que o bebê foi gerado por consequência de um estupro. Clara ainda relata que alguns médicos não tiveram empatia quando souberam de como tudo aconteceu. Em alguns casos, essas mulheres abrem mão desse sigilo, né? Mas é a minoria. A maior parte prefere ter o sigilo, porque não é uma tomada de decisão fácil, é uma decisão que vem carregada de julgamentos sociais, né? Então, a vara da infância está constantemente trabalhando com os outros atores da rede, em que a gente faz esse encaminhamento dessa mulher, seja para uma psicoterapia, seja para um atendimento psiquiátrico, seja para que ela tenha acesso aos direitos no CRAS ou no CREAS, a gente faz todo esse encaminhamento da forma mais cuidadosa para não quebrar esse sigilo, né? Toda mulher que decide pela entrega voluntária tem direito ao sigilo em todo o processo. Esse sigilo, ele é um sigilo que pode ser, inclusive, em relação à família dela, tanto em relação à gestação quanto ao processo de entrega voluntária. É um direito que ela tem nesse procedimento que justamente resguarda o que é mais importante em todo esse procedimento, que é o problema que a gente tem do constrangimento quando a mãe vai entregar o filho. Então, o sigilo é o aspecto talvez mais importante em todo esse procedimento. O judiciário brasileiro busca se aproximar cada vez mais da sociedade, promovendo mudanças na forma de se comunicar com as pessoas. O Tribunal de Justiça do Ceará, por exemplo, está adotando o uso da linguagem simplificada nos processos e quem conta pra gente é a repórter Lara Bibiano. Os termos jurídicos nem sempre são compreendidos por todas as pessoas. Para mudar essa realidade, o Tribunal de Justiça do Ceará está adotando a linguagem simplificada em atos judiciais. Este é o modelo tradicional de um mandado de intimação. Já este é o mesmo tipo de documento, mas com a linguagem simples. Além da quebra do formalismo, o novo documento é mais explicativo para o entendimento de quem não é formado em direito. Esse trabalho é feito pelo LabLuz, Laboratório de Inovação do TJCE, em parceria com as unidades interessadas. Então, se a sua unidade é uma unidade que está querendo uma simplificação de um determinado documento, que comportamento você quer corrigir ou influenciar com essa simplificação? Qual é a queixa que o seu usuário tem desse documento? Vamos tentar resolver essa queixa mudando o comportamento dele por meio da linguagem. Essa experiência foi apresentada nesta quarta-feira, dia 29, à presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis. E o conhecimento dessas boas práticas que o Tribunal de Justiça do Ceará tem, e o Estado do Ceará como um todo, poderá nos ajudar também a
melhorar as nossas práticas, as ideias que nós temos, e esta troca de ideias é muito importante, né? Parabéns ao Tribunal de Justiça, parabéns a todo o projeto que o Tribunal desenvolve, vocês desenvolvem, e esperamos que frutifique mais ainda a nossa parceria. Eu sempre acreditei, pensei, defendi e escrevi nas minhas sentenças e acordos, fazendo com que as pessoas entendessem o que estava sendo dito ali, tivesse essa compreensão. Então eu estimulei e nós prosseguimos, já existia esse programa, mas nós incrementamos, aumentando, porque eu acredito que é você fazer-se entender, as pessoas entenderem o que está escrito ali. Então, muitas vezes, o linguajar, o que a gente chama de juridiquês, ele afasta o judiciário das pessoas. A 12ª Vara Criminal de Fortaleza já utiliza a linguagem simples no depoimento especial, reforçando a atuação dos entrevistadores forenses, a existência de salas de acolhimento e da equipe multidisciplinar. Então, todas essas questões de quando recebe um papel, hoje é explicado dentro dessa inovação que foi feita com o Laboratório de Inovação. E com isso, o que é que a gente busca? Que as vítimas não fiquem com receio de vir, que elas venham se fazer presente. É importante para ter uma celeridade, ter uma efetividade dentro da justiça. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre os direitos do consumidor idoso. Na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.